Esgotada essa etapa, né, depois que é analisada essa fase, né, que o terreno foi localizado, foi considerado um terreno adequado para a construção, certo? Quer dizer, daquele projeto arquitetônico, então aí inicia-se o projeto de tramitação mesmo do projeto de engenharia civil, ou seja, tamanho do imóvel, quantos andares, se vai ser um projeto de 2 dormitórios, 3 dormitórios, enfim, porque são várias faixas, de 0 a 3. Isso é padronizado ou a população pode optar entre 2 quartos, 1 quarto, ou essa metragem, 32 e 35 metros para casa e 42, já é estabelecido ou tem possibilidade? Existem projetos já apresentados por algumas empresas, né, que na verdade, eles modulam para 1 ou 2 dormitórios, nessa faixa de 0 a 3. Tá. Né? Porque, às vezes, uma família que acabou de se constituir pode perfeitamente residir num apartamento de 1 dormitório, sala, cozinha, um estabelecimento um pouco mais amplo. E, às vezes, não, é preciso ter já o 2º dormitório. Então, geralmente, os blocos, os prédios, já são realizados com essas 2 opções. Para uma família pequena, que necessita de 1 dormitório só, certo? Ele pode escolher o apartamento de 1 dormitório. Uma família um pouco maior escolhe o de 2 dormitórios. Então, há um pouco essa flexibilidade. Os projetos, em geral, das empresas procuram levar isso em consideração. Mas a grande novidade, eu acho que o grande efeito que o PAC, no programa Minha Casa Minha Vida, tem, é que a prestação para quem adquire, para o mutuário, como financiamento, o apoio, o subsídio que o governo dá, é muito forte, principalmente nessa faixa de 0 a 3 salários, a prestação cabe no bolso de qualquer pessoa. É muito mais barato você adquirir o seu apartamento, imóvel, no Minha Casa Minha Vida, do que você alugar, certo? Um quarto de pensão, do que você viver numa habitação precária, certo? Numa favela, ou numa... que as prestações, os valores de locação acabam sendo muito mais caros do que a prestação do Minha Casa Minha Vida. Então, é uma grande solução realmente para os moradores e para a população de baixa renda. Muito bem. Bom, outra preocupação que se traz nesse debate é como será distribuído Brasil afora e critérios se estabelece, né, para liberar o conjunto do projeto habitacional para o país. Segundo dados colocados, a divisão das casas por região será feita de acordo com o déficit habitacional do país, calculado pelo IBGE. Então, o IBGE vai ter um papel importante de responsabilidade em fazer esses cálculos. A notícia nos coloca que São Paulo será responsável pela construção de 184 mil moradias, né? Ao todo, a região sudeste ficará com 363.984 moradias, ao equivalente de 36,4% do total. A segunda região mais beneficiada é o Nordeste, com 343.197 das moradias, seguida pelo Sul, com 120.016 moradias, Norte com 103.018 e a Centro-Oeste com 69.786. O governo se comprometeu com a metade da construção e com as previsões de que 60% serão para as famílias com renda até 1.395 mil. É 3 salários, 3 salários, e 30% a famílias com renda entre 1.395 a 2.790 reais. 10% restantes serão para brasileiros com renda familiar de 2.790 mil a 4.650 reais, né? Então, essa proposta apresentada, onde o Sul é aquinhoado aí com uma grande quantidade, né, de casas, assim como o Sudeste, né, 360.984. O Nordeste com 300, a segunda região mais, né, 340.197 das moradias, e seguida pelo Sul. Essa divisão apresentada vai de encontro às necessidades dessas regiões do ponto de vista do déficit habitacional, Miguel?
Na verdade, esses números, né, que você acabou de apresentar, se você somar esses quantitativos, Sul, Sudeste, Nordeste, eles vão somar aproximadamente 1 milhão e qualquer coisa de unidades. Não é o padrão para 2 milhões, mas o padrão vai ser esse. O IBGE tem esse estudo, tem esse levantamento, o déficit habitacional estado por estado, cidade por cidade, e claro que o objetivo do presidente e do governo é levar esse programa a todo o Brasil. Então é preciso levar em consideração. Como alguns estados, como é o caso do estado de São Paulo, tem um programa habitacional próprio, né, que é forte, né, porque aqui, na época do governador Quercia, foi implantado aquele programa 1%. Dando 1% a mais do imposto, de ICMS, e foi o CDHU, passou a ter um programa habitacional forte aqui no estado de São Paulo. Isso depois foi um pouco modificado aí no governo dos tucanos e tal, mas ainda assim, o programa de São Paulo é um programa forte. Né? Então é claro que São Paulo, o estado de São Paulo, proporcionalmente aos demais regiões e estados do Brasil, vai receber um pouco menos do governo federal no programa Minha Casa Minha Vida, porque tem um programa habitacional próprio, forte, muito forte, né? E que pode, portanto, compor e avançando na solução do déficit habitacional. Mesmo assim, São Paulo ficará com quase 200 mil moradias, não é um número... Deve ser até um pouco mais do que isso, porque esse parâmetro, né, se você somar, ele soma 1 milhão. Como o PAC 2 é 2 milhões de unidades, na verdade, deve ser o dobro disso aí. Então, na verdade, nós devemos chegar, eu creio que aqui para o estado de São Paulo, alguma coisa em torno de 300 a 350 mil moradias, mantida essa divisão territorial que o IBGE propôs para o PAC 1 e que deve ser seguido agora no PAC 2. Do ponto de vista aí da divisão, está claro, né, a preocupação do governo em privilegiar o Nordeste, privilegiar os estados que, de fato, têm apresentado um déficit habitacional maior do que nosso estado, apesar de São Paulo ter um projeto próprio, mas o projeto nacional está colocando o Nordeste, aí, contemplando o Nordeste como uma grande região que nós precisamos olhar com carinho e investir nesse projeto. Né? Então, Lidolfo, você vê que a demanda é muito forte, né? Porque realmente o programa é muito atrativo para quem está precisando adquirir sua primeira casa e não tem renda. Por isso que o critério estabelecido pela Caixa Econômica e pelo governo federal é que não vai ser feita análise de crédito. Né? Na verdade, se ele se enquadrar nas faixas de salário, ele tem direito ao programa. Né? E as faixas estão muito bem estabelecidas e com grande oportunidade para todos. É impressionante, Miguel, a gente ter um projeto dessa dimensão para o Brasil, né? 2 milhões de unidades habitacionais, de fato é algo assim, algo da dimensão do tamanho do Brasil e das necessidades do Brasil. Mas demonstra, né, que esse é um projeto para atingir milhões de pessoas. Né? Então 60% desse projeto, né, de 2 milhões de unidades habitacionais, serão para famílias, né, com rendas de até R$ 1.395, né, até 3 salários mínimos. 30% dessas famílias, né, entre 1.395 a 2.760, que vai atingir a 600 mil unidades habitacionais para atender a demanda desse conjunto de brasileiros. E os 10% restantes serão para brasileiros com renda familiar entre R$ 2.790 a R$ 4.650. Então, está claro aí os critérios estabelecidos, né? Apresentamos dessa forma para a nossa população, está junto conosco acompanhando os processos de credenciamento, de cadastramento nos seus municípios, junto às prefeituras, junto à Caixa Econômica, para que, assim que abrir, né, o cadastramento, a nossa população vai estar no dia seguinte nas portas, né, das prefeituras e, com isso, atingir a nossa meta de construção aí de 2 milhões de unidades habitacionais. Aqui termina mais um programa Fique por Dentro, com Lindolfo dos Santos.
e Miguel Manso. Até lá.